Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, com a sua família. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí das notificações. Pega a sua Bíblia, vamos ler hoje no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 até o 44. O título, a primeira multiplicação. Passou uma moto aqui, gente. A primeira multiplicação dos pães. Uma pausa aqui só para você dar o like aí, deixar o joinha, o coração, tá bom? Envia para alguém e se inscreva aí no canal, gente. Me ajuda a bater a marca aí de 1000 inscritos. Vai me ajudar muito, tá bom? Vamos lá. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com os que tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: dai vocês de comer para eles. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizeram assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Gente, aqui se encerra a leitura da primeira multiplicação dos pães. Para você que conhece a palavra, já ouviu a palavra, sabe que Jesus fez muitas maravilhas e continua fazendo na vida de todo aquele que crê. Até hoje o Senhor vem fazendo multiplicações. Eu já contei aqui experiências de que o Senhor multiplicou meu dinheiro. E tantas outras coisas o Senhor multiplica, multiplica alimento, multiplica dinheiro. O Senhor querendo operar, nada impede. Mas vamos se atentar a essa palavra, gente. O que aconteceu até o milagre acontecer? É muito importante. Eu particularmente, eu não fico apegado no resultado. Eu gosto muito do processo, eu gosto muito do passo a passo, eu gosto muito do método. Não é que para ter um milagre precisa ter um método, mas o milagre acontece uma construção
vai acontecendo fatos que depois desses passo a passo acontece um milagre. Então é nesses detalhes que eu gosto de analisar a palavra de Deus, gosto de examinar as escrituras, porque nesses passo a passos que são princípios, eles acontecem as maravilhas do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Os discípulos foram ensinar ao mandato de Jesus pelos lugares. Jesus tinha enviado eles e eles voltaram e foram contar as maravilhas para Jesus, que eles fizeram, que eles ensinaram, as palavras que eles pregaram. E Jesus chamou eles para um deserto, um lugar quieto, para que eles pudessem conversar, que eles pudessem se repousar, porque havia muitos que iam e vinham. Então eles estavam na missão, no propósito de cumprir aquilo que Jesus tinha orientado cada um deles. E nesse momento Jesus falou: vamos para um lugar deserto, porque o Jesus sempre queria ter intimidade com os discípulos. Provavelmente aqui nessa cidade eles tinha muita gente, porque aonde Jesus estava as pessoas queriam estar. Então Jesus queria talvez ouvir todas aquelas dádivas, aquelas boas novas dos apóstolos, mas o povo também queria ouvir as palavras de Jesus, queria os milagres. Então Jesus convidou os discípulos para ir para outro lugar. Então eles pegaram o barco para um lugar deserto. Só que a multidão viu ele partindo e muitos conheceram, correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que ele e aproximaram-se dele. Olha só, a multidão que queria ter contato com Jesus viu ele saindo. Por algum motivo eles descobriram aonde eles estariam, aonde Jesus estaria, nesse lugar secreto, deserto, com os seus discípulos, e eles foram lá porque eles queriam estar perto de Jesus, ao ponto deles chegarem primeiro que Jesus. Olha aí, olha, presta atenção nos detalhes da palavra. No final aqui, mostra que comeram do pão 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas olha o movimento que esse povo fez para ouvir Jesus, para alcançar os milagres, para aprender dele. Então olha o movimento, não fique focado no milagre. Você está querendo tanto algo na sua vida, mas você tem se movimentado, você tem analisado movimentos aonde o Senhor Jesus está, aonde a palavra de Deus está, aonde o povo que busca a Deus está. Você tem se movimentado para esse lugar para encontrar Jesus? Esse povo fez, chegaram lá primeiro. E aí, Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. Olha só, Jesus só teve compaixão daquelas pessoas que foram e chegaram primeiro do que ele. Jesus não teve compaixão deles enquanto eles estavam lá na cidade. Olha só, eles estavam no mesmo lugar que Jesus. Jesus estava lá e em nenhum momento Jesus teve compaixão deles. Simplesmente Jesus falou para os apóstolos: vamos para outro lugar deserto que a gente tem que conversar. Só que Jesus viu a movimentação desse povo, viu que realmente eles queriam ouvir Jesus, aprender de Jesus. E a palavra diz que aquele que verdadeiramente amar o Filho, ele não nega. Aqueles que realmente que busca a verdade, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse povo estava querendo aprender. E você quer aprender? Ou você simplesmente quer um milagre para dar as costas para o Senhor e seguir sua jornada? Queira aprender do Senhor Jesus, que Ele terá compaixão de você, de mim, da nossa situação, e aparecerá com um milagre. E aí, gente,
Jesus começou a ensinar, porque eu viu que aquele povo era como ovelhas que não tinham pastor, que era um povo que precisava aprender da palavra, não tinha quem ensinasse. Então Jesus falou, eu vou ensinar esse povo. E ficou ali. Provavelmente aqui deveria ser de manhã ou à tarde, quando ele chegou nessa cidade, né? Não declara aqui o tempo. Só que ele ficou ali ensinando e no versículo 35... E como o dia fosse já muito adiantado e os seus discípulos se aproximaram dele, disse, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então, olha, os discípulos se preocuparam com aquela multidão e é válido essa preocupação. Talvez também os discípulos estavam incomodados porque eles queriam ter um tempo com Jesus ali e provavelmente eles não tiveram porque Jesus estava ensinando. E o dia passou, os discípulos falaram, muita gente, não tem como alimentar esse povo, deixa eles ir embora para que eles encontrem lugares que possam comprar coisas e se alimentar. Mas lembra lá em cima? Estou aqui no versículo 35. Mas no 34, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Então Jesus já havia tido compaixão daquele povo e parou o seu propósito, que era conversar com seus discípulos, e começou a ensinar o povo. A compaixão de Jesus não era sobre alimentar aquele povo, uma comida material, um alimento, não. A preocupação de Jesus era que aquele povo não tinha pastor, eles eram como ovelhas desgarradas, como pessoas perdidas, que não tinham a palavra de Deus. Então Jesus se preocupou em alimentar eles daquilo que não perece, do pão da vida, da palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a compaixão de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus também não teve compaixão ou não terá compaixão de você sobre coisas materiais. Mas a primeira compaixão de Jesus que ele olha para mim, para a sua vida, para a minha vida e para a sua, é sobre nós se alimentar daquilo que não perece, que é a palavra da vida. Tá entendendo os processos até acontecer um milagre? Como gerou a compaixão de Jesus? O povo se deslocou, se movimentou, foi lá e esperou Jesus. E a pergunta para você é, você tem esperado Jesus na sua vida? Você tem ido em lugares onde Jesus estará? Claro que ele é onipresente, onipotente, onisciente, só que você tem se movimentado nos lugares que possivelmente ele estará verdadeiramente para que você sinta o mover de Deus e ele tenha compaixão de você? Ou você tem frequentado lugares que Jesus não está, Jesus não habita, que são lugares que a presença santa dele não faz sentido estar. Lá ele não terá compaixão. E aí, esse povo foi lá. E aí, Jesus respondeu e disse para os discípulos, em vez de vocês quererem comprar as coisas ou mandar eles embora, dá de comer vocês para eles. E aí eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para dar para esse povo? E disse-lhe, quantos pães tem? Ide ver. E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Mais um movimento, gente. Mais o milagre preste a acontecer, mas preste atenção no detalhe. Jesus, houve ali um questionamento dos discípulos querendo falar para Jesus liberar o povo. Jesus falou, dá vocês os alimentos. O povo, eles também criaram aqui um problema. Como que nós vamos arrumar tanto dinheiro para comprar tanto pão? E aí Jesus vem com o princípio do milagre, que é, ele disse, né? E eles disse, quantos pães tende? Vai lá ver. Então,
você precisa saber o que tem na sua mão. Jesus falou para os discípulos, vai lá ver quantos pães tem. E aí, disseram, 5 pães e 2 peixes. Para você e para mim, que somos naturais, olhar a situação, era impossível alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Para os discípulos era impossível, para as pessoas era impossível isso acontecer. Mas para Jesus, não. Só que antes de Jesus fazer o milagre, ele falou, vai lá ver o que tem. E você está esperando tanto um milagre. Nesse milagre que você está esperando, você já fez sua parte? Você já pesquisou como resolver essa parte? Talvez você está esperando um milagre de Deus, um movimento de Deus, mas a situação que você se encontra, você poderia resolver. Ou pedir um conselho para alguém resolver. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui, para resolver esse problema, ele fala assim, quantos pães tem? O que vocês têm para alimentar esse povo? O que você pode resolver, apóstolos? Né? Ele pode ter chamado ali Pedro, João, Tiago, que eram os mais próximos dele. Diz, como vocês podem resolver? O que vocês têm aí? Quantos pães? O que vocês têm para comer? E eles vieram, olha lá. Você tem que saber se você pode resolver ou não. Se é possível você fazer ou não. Porque a palavra diz assim, que aquilo que é possível, os homens têm que fazer. O impossível deixa na mão de Deus. Deixa eu te contar uma revelação. Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Forte essa revelação. Ela é óbvia, mas muitos querem o impossível de Deus em algo que é possível você fazer. E Deus não irá fazer aquilo que é possível. Simplesmente a especialidade de Deus é no impossível. O que é possível, você tem que fazer. Eu tenho que fazer. E aí, descobriram que tinham 5 pães e 2 peixes. Eles fizeram a parte deles. E Jesus deu mais uma tarefa. E ordenou que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se e partindo-os de 100 em 100, de 50 em 50. Olha lá. Organização. Nesse caso, Jesus precisava que os apóstolos soubessem o que eles tinham nas mãos. Descobriram que tinham 5 pães e 2 peixes. Segundo, Jesus falou, reparte o povo, administra esse povo, vê quantos tem, separa eles em grupos de 100 e de 50. Isso aqui está mostrando que tem que ter gestão, tem que ter administração, tem que ter prudência, tem que ter organização. Tudo que é organizado cresce. Aquilo que você não sabe que tem, não tem como crescer. Se você não sabe na onde você está, você não saberá para onde ir. Todos os caminhos serão possíveis. Agora, se você sabe aonde você está, se você sabe o que você tem na sua mão, se você sabe o que você precisa melhorar, se você sabe o que precisa, a situação que você se encontra, se está boa ou não, se você quer melhorar, você tem que saber o que está ruim para você saber o que precisa melhorar e correr atrás dessa melhora. O que estava ruim aqui? Tinha um povo que estava tarde e que não tinha comida para todo mundo. Jesus falou, vamos alimentar esse povo, dá vocês o de comer. Quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Beleza, agora vai, organiza esse povo. Eu quero saber quantos que tem. Porque partindo daí, sabendo o que precisa, aí deixa comigo que é impossível alimentar mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, deixa comigo. Vocês fizeram a sua parte. Arrumaram coisa para comer. Vocês viram aí a contagem de pessoas. Olha só, tá vendo a construção de um milagre? Tá vendo o que é a parte dos homens fazer e o que é a parte de Deus fazer?
Jesus poderia ter já feito um milagre e pode dar o pão aí pra galera. Mas o que é a nossa parte nós temos que fazer. E o que é a parte de Deus, Ele fará. E aí, gente, sentou a galera, e aí a terceira parte que Jesus fez. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Então a galera comeu bastante. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, olha que interessante. 12 apóstolos, 12 discípulos, cada um deve ter ficado ali com seus cestos. Serviu, a galera se fartou de tanto comer. E na mão de cada apóstolo ficou os cestos cheios. E mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você viu que Jesus falou para o povo, para os homens, resolver o problema. Os homens não tinham como resolver. Talvez tivesse até o dinheiro, que eles falaram de dinheiro, né? Mas talvez, como era um lugar deserto, não tinha lugares para comprar. E até ir nessas cidades vizinhas e comprarem, até voltar, demoraria. Então Jesus falou, resolve aí vocês. E aí eles trouxeram um problema e falou, não conseguimos resolver, Jesus. Aí Jesus falou, vê aí o que vocês têm nas suas mãos. Trouxeram 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, então organiza o povo agora. Olha lá, 3 etapas para os homens fazerem. Na 4ª etapa, depois de tudo organizado, os homens arrumaram um problema, viram uma possível solução, que era um problema, 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Então eles tinham um problema, arrumaram uma possível solução, que eram os pães e os peixes, organizaram o povo, tudo partindo de uma obediência da palavra de Jesus. Eles seguiram um passo a passo até o milagre acontecer. Depois que os homens fizeram tudo o que era possível, que era arrumar, estou sendo bem repetitivo para você entender a palavra. Depois que os homens fizeram tudo o que era possível, arrumar algo para eles comerem, contar o povo, certo? Contar o povo. Eles... Calma aí, deixa eu pegar aqui, o que o povo fez, ó. Dá-lhe de comer, disseram, né? Compraremos o pão, quantos pães tem, e de ver. Foi ver os pães. Assentou o povo. Então vamos lá, tinha um problema, que era do pão. Arrumaram o pão e peixe. Jesus falou, organiza esse povo. E a 4ª parte, Jesus falou, depois de ter sentado o povo, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. Então vamos lá, tinha um problema, Jesus falou, vê aí uma solução. Eles arrumaram 5 pães e 2 peixes, que era um problema ainda, para mais de 5.000 pessoas, né? Depois disso, Jesus falou, organiza o povo. Vocês fizeram tudo o que eu mandei? Vocês fizeram tudo o que era possível vocês fazer? Os apóstolos falaram, fizemos, Jesus. Nós não conseguimos resolver isso não. Então, beleza, vocês não conseguem resolver. Me dá aqui agora. Ele pegou o pão, abençoou, deu graças a Deus, repartiu e o milagre aconteceu. Então aquilo que é possível, gente, a revelação dessa palavra, a mensagem é, o que é possível, faça. E dentro daquilo que é possível,
obedeça a Jesus naquilo que Ele te direciona. Cada passo. Como eu relatei aqui, ó, foram 4 passos para alcançar um milagre. E talvez na minha e na sua vida não seja 4 passos. Talvez na minha e na sua vida seja uma palavra de Jesus, um direcionamento, um conselho. Talvez seja mais, não sei o seu problema, mas uma coisa é certa. Se você fizer a sua parte, talvez só a sua parte já resolva. Mas se você fez a sua parte, guiado pela palavra de Deus, guiado por Jesus, e ainda assim não aconteceu, se prepare para alcançar o favor de Deus, porque dele virá o seu socorro. E ele cumprirá as palavras, as promessas, e você viverá um milagre. Foi uma palavra longa, né, gente? Foi uma palavra que eu quis mostrar para você, que tem um processo para passar. E todos querem um milagre, todos querem a vitória, mas poucos querem pagar o preço do processo e da obediência, daquilo que o Senhor Jesus nos aconselha. Fica com essa reflexão e faça a sua parte. Você viverá o favor de Deus nessa terra. Um beijo. Tamo junto.